Boa noite a todos, a todas. Estamos aqui numa live que temos o privilégio e a honra de hoje nós partilharmos esta live com o professor e ex-ministro. Estamos já aguardando a entrada do professor Fernando Haddad à nossa live. Já está aí, Fernando. E aí, Que Pedro? bom, que Tudo bom, bem, já estamos a deputado? postos. Você é Muito. bem disciplinado no horário, hein, Fernando? Não, então, até em respeito à tua audiência aí que está te esperando também para te ouvir. Sei. Então a gente Então, tem que respeitar as pessoas, né? que bom. Então, a todos que nos acompanham neste período de pandemia, utilizando e aproveitando o isolamento social, hoje temos o privilégio de fazer um diálogo, uma conversa aberta, sincera, profundamente comprometida com o nosso país, com Fernando Haddad. Então, todos que acompanham nosso canal no YouTube, professor Pedro Czai, compartilhe, partilhe com outros amigos, no nosso Instagram, que hoje estamos fazendo essa live pelo Instagram e também na página do YouTube, junto também com o Facebook. Então, a todos nas redes do Fernando Haddad, nas nossas redes, todos compartilham, partilham, interagem, para que a gente possa fazer um bom diálogo com o máximo de brasileiros e catarinenses possível. Então, boa noite a todos. Eu estou aqui com muita honra, dando as boas-vindas ao Fernando Haddad. Formado em Direito, na USP de São Paulo, no Largo São Francisco, que fez tanta história, o Largo São Francisco, mestre em Economia, doutor em Filosofia, foi prefeito da maior cidade da América Latina, 2013 a 2017, e foi o ministro da Educação de 2005 a 2012. Ministro da Educação no período do presidente Lula e num período da presidenta Dilma, e depois deixa para assumir a prefeitura de São Paulo. Se é bem-vindo, Fernando Haddad. Temos a mesma idade, você é de janeiro, eu sou de março, então temos 57 anos, e é uma alegria, e lhe agradeço a tua generosidade, a solidariedade de partilhar nesta noite esta live conosco, com tantos brasileiros e catarinenses. Eu acho que a primeira pergunta, Haddad, você é professor acadêmico, com longa experiência na Universidade Brasileira, ministro da Educação num longo período. Eu acho que não tem como nós não iniciar falando de educação. Nesse período que nós estamos vivendo no país, a educação é um instrumento que transforma e muda a vida das pessoas. A sua experiência de ministro da Educação, como foi? Qual o legado que 7 anos de ministério, Fernando Haddad, com sua equipe, com o nosso governo, pode sintetizar para os brasileiros neste momento? Qual é a grande Pedro, síntese que o Fernando Haddad faz da educação básica, da educação tecnológica, profissional, do ensino superior brasileiro no período que você foi ministro? Então, eu queria que você trouxesse um pouco o legado, porque tem muitos professores, temos 50 milhões de jovens brasileiros sonhando e acreditando em chegar, muitos deles, na universidade. A educação é um instrumento que muda. E como foi tua experiência de ministro da Educação, Fernando Haddad? Muito obrigado, boa noite para ti, obrigado aí. E já veio a pergunta da educação, porque eu sou professor também 30 anos na universidade, não pode deixar da tua relação com a educação. olha, Pedro, primeiro queria agradecer a oportunidade que você me dá de estar com os teus seguidores, conversando sobre um assunto tão importante. É óbvio que nós temos outros assuntos além da educação para conversar. O país está quente, infelizmente, porque o Bolsonaro está sendo um péssimo presidente e nós não sabemos aonde vai dar a crise que ele próprio alimenta. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas instituições, com a democracia, com a liberdade de imprensa, né? Ele está realmente fazendo um trabalho desastroso. Eu acho que a área da educação talvez seja a pior, porque
É difícil falar qual é a pior área hoje, porque a concorrência é muito grande, né? Nós estamos sem ministro da Saúde, sem secretário de Cultura, nós temos um chanceler que é um bobalhão que ninguém leva a sério no mundo, nós temos um presidente que é ridicularizado pela imprensa internacional, mas o Weintraub é realmente um caso à parte, porque ele está tentando destruir o grande legado do presidente Lula na área da educação. Você participou dessa história. Você, no seu estado, você com seus companheiros do extremo oeste do estado, foram capazes de mobilizar todas as comunidades de camponeses, de lavradores, e vocês, com as próprias mãos, eu diria, criaram uma universidade que é uma das poucas do Brasil que é interestadual. É uma universidade que atua no oeste do Paraná, no oeste de Santa Catarina e no oeste do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque aquela fronteira, chamada Fronteira Sul, tem uma homogeneidade muito grande de famílias, de colonos, de lavradores, de camponeses, que não tinham oportunidade de estudar, a não ser vindo para a capital. E a capital dos 3 estados é longe do extremo oeste, né? Ou Florianópolis é no litoral, está a centenas de quilômetros. E Curitiba também não está perto, e Porto Alegre menos ainda. Então, eram capitais distantes daquela fronteira, e você, seus companheiros, foram ao Ministério da Educação, onde foram recebidos com dignidade. Nós não concordávamos com a tese de vocês, e vocês foram capazes de nos convencer de que a tese de vocês é que era correta. Então, você tinha, em primeiro lugar, um governo que abria as portas para o movimento social. E, em segundo lugar, um governo que se deixava convencer pelo movimento social. Porque abrir as portas não significa ouvir. Pode significar ouvir, mas abrir as portas já é um gesto importante. Mas nesse particular, na Universidade Federal Fronteira Sul, não só nós abrimos as portas, como nós mudamos de ideia e encaminhamos o projeto de criação da universidade, que é um sucesso para os lavradores, os camponeses, os colonos. É um sucesso extraordinário, né? Você criou uma nova mentalidade universitária a partir da experiência viva do povo que entra na universidade pela primeira vez. E como lá, foi no Brasil inteiro, Pedro. O Brasil inteiro viveu a experiência de criar universidades, o Brasil inteiro viveu a experiência de levar campus universitário para todo o interior. Isso vale para o Ceará, vale para o Rio Grande do Sul, vale para a Bahia. Qualquer estado que você nomear recebeu uma quantidade de campus universitários e dos institutos federais. Nós não podemos esquecer dos institutos federais também, que é uma coisa extraordinária, porque é um ensino médio combinado com cursos superiores de tecnologia. E isso mudou o interior do Brasil. Isso significa que a juventude vai construir um país novo. Pode acontecer o que acontecer. O Bolsonaro pode querer destruir esse país, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque tem uma juventude que está se formando agora. É a geração Lula que está se formando agora. É uma geração com outra cabeça. E essa juventude que pegou o diploma na mão, que pegou a educação na mão, que pegou a ciência e tecnologia na mão, que pegou a cultura na mão, ela vai criar o próprio Brasil. Então, o Brasil de daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vai ser um Brasil completamente diferente do atual. Porque é o país de uma geração que teve oportunidades que os nossos pais não tiveram. Que nós mesmos não tivemos, muitos de nós, da nossa geração, né, não tivemos. Então, quantos brasileiros com 50 anos têm diploma superior? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Nós tivemos privilégio somos professores, né, e tivemos a honra de exercer essa profissão e o privilégio de poder fazer uma faculdade. Mas a universidade está deixando de ser privilégio para ser direito. E quando a educação deixa de ser privilégio e passa a ser direito, o país se transforma para sempre.
porque é uma conquista incontornável. Você não consegue voltar para trás depois que você educou o povo. Você educa uma vez só e não tem como voltar para trás. Um povo educado pode até errar. Pode errar. Um povo educado pode errar. A Alemanha do Hitler era educada. A Itália do Mussolini era educada. Erraram feio, elegendo monstros para governar o país. Mas a geração seguinte corrigiu os erros e jogou a Alemanha e a Itália para o desenvolvimento muito superior ao que tinham antes desses episódios. Então, o Bolsonaro não vai conseguir fazer o Brasil retroceder, porque nós garantimos as condições para superar o Bolsonaro. Essa geração ela vai construir um Brasil pós-Bolsonaro que vai ser muito melhor do que o que veio antes dele, porque vai superar, inclusive, as nossas conquistas. Muito bom, Haddad. Para te ter uma ideia das conquistas do seu mandato como ministro da Educação, Santa Catarina, nós temos 2 institutos federais com 51 campos espalhados por todo o estado. Ontem uma senhora numa rádio diz, deixa um abraço para o Haddad, porque meu filho está estudando no Instituto Federal. Você deve estar falando, se cada um tiver 1.000 alunos, se cada instituto tiver 1.000 alunos, você tá falando de uma força intelectual de 50 mil jovens. 50 mil, é isso. É uma coisa extraordinária. Junto Quem é que pode ir com essa juventude, Pedro? É isso. Quem é que vai deter esses meninos? É isso. Não tem como. Isso. Por isso que a educação, por isso você, como ministro da Educação, a Universidade Federal de Santa Catarina, vocês construíram mais 4 campos em Araranguá, Joinville, Blumenau, Curitibanos, com mais médico, inclusive, curso de medicina em Chapecó, Araranguá, agora queremos conquistar em Curitibanos. Em Chapecó tem medicina? Sim, medicina em Araranguá, medicina em Chapecó. Que beleza! Agora estamos conquistando medicina em Curitibanos, nos campos das universidades federais que você criou, Haddad. Então, a própria Luciana Carminati, que é deputada estadual, que fez uma pergunta para ti, dizendo que você foi o melhor ministro do país, ela te conhece bem, você conhece bem ela, e ela pediu assim, o que mais marcou no Ministério da Educação para o Haddad? Eu acho que você, de certa forma, responde essa paixão pelo futuro e a juventude construindo essa nova geração. Mas, Pedro, sabe uma coisa que eu tenho que frisar aqui? É que nós fomos da creche até a pós-graduação sem pular nenhuma etapa. Nós criamos programas para cada nível, para cada etapa de ensino. Por exemplo, o caminho da escola, que leva o filho do trabalhador rural para a escola. Alguém pode dizer qual a importância disso? Toda a importância. Porque esse menino ia a pé, ia a nado, ia de pau de arara, mas não ia num ônibus escolar. Então, o que é mais importante? Uma vaga na universidade ou esse menino ir dignamente para a escola? As duas coisas são tão importantes quanto. Uma e a outra são muito importantes. O menino que foi para o exterior no Ciência Sem Fronteira ou o menino do ensino fundamental que viu o IDEB da escola dele subir? O que é mais importante? Então, na educação, a grande beleza da educação é que tudo é importante. A vaga na creche é importante, mas a vaga na universidade também é importante. Então, quando você vê todo mundo prosperar, isso é que é bonito. Você vê um país inteiro prosperando, um país inteiro se transformando. E eu digo para você, eu não tenho medo do futuro. As pessoas me falam assim, Haddad, o Bolsonaro está destruindo o país. Eu falo, mas nós plantamos as sementes da reconstrução antes dele ter plantado as sementes da destruição. Então, a nossa vai vingar antes da dele. A nossa semente vai vingar antes da dele e nós vamos derrotar o fascismo, porque nós estamos educando uma geração nova. Ninguém pode saber a cabeça dessa nova geração que nós estamos formando por causa do ProUni, por causa do Reúne, por causa dos institutos, por causa do FIES fiador, por causa... Ninguém sabe o que nós podemos fazer depois disso, porque é uma força criativa que nós estamos criando. São milhões de brasileiros jovens. Uma força criativa. Essa força criativa vai forjar um país novo.
Eu digo para você, as sementes da educação vão florescer antes das sementes da destruição. Ele não vai poder destruir o que nós plantamos. Ele não terá força para isso. Então vamos falar da conjuntura. Se a educação é um dos instrumentos de mudança, neste momento atual, podia ter um pequeno comentário sobre o governo Bolsonaro, Vantral, educação. Temos agora para votar no Congresso, e a sorte que é o Congresso que vai votar o novo Fundeb, que você criou em 2006, no governo presidente Lula, que agora conclui-se neste ano o novo Fundeb, e o Liseu, que é da Federação dos Servidores Públicos do Estado, diz: vamos conseguir aprovar o Fundeb este ano? A preocupação dos professores no Brasil, profissão, dignidade, carreira, piso do magistério, que é um dos centros da estratégia da educação. Como é que você avalia o governo Bolsonaro na educação? Ele vai conseguir destruir e comprometer esta geração? Ou nós vamos segurar, nós vamos continuar pressionando? O que você pensa ele não vai, da educação e governo Bolsonaro? Se tem uma coisa que hoje no país o Bolsonaro se arrepende de ter mexido, é com a educação. Você lembra em maio do ano passado o que aconteceu nesse país? Tem grandes manifestações. Aquilo é o que eu estou dizendo. Aquilo é a expressão do que eu estou afirmando. Eu disse e repito, as sementes que nós plantamos na educação vão florescer antes das sementes que o Bolsonaro plantou de destruição. Ele não pode com a educação. Por isso que ele recuou em maio do ano passado e ele não vai mexer com... Ele não tem como não aprovar o Fundeb. Ele não terá como destruir o Fundeb. O Congresso vai aprovar passando por cima dele, se for o caso. Porque ele não terá força de barrar o Fundeb. O Fundeb é um dos maiores legados que nós deixamos na educação. Isso. O Fundeb criou o piso nacional do magistério. O Fundeb fez o IDEB do ensino fundamental crescer como nunca cresceu no passado. O Fundeb abriu as portas da universidade, porque não adianta você ter vaga e não ter com o que preencher. Hoje você forma um contingente de alunos que tem capacidade de fazer um curso universitário graças ao Fundeb. Hoje você triplicou vagas em creche por causa do Fundeb. Então vai vendo. Triplicamos vagas em creche, melhoramos a qualidade do ensino fundamental, melhoramos o fluxo de alunos do ensino médio, abrimos as portas das universidades para o filho do trabalhador. Isso é Fundeb. Não adianta fazer o Reúne sem fazer o Fundeb. Você percebe? Porque você não vai ter uma educação superior boa se você não tiver uma educação básica boa. Por isso que nós investimos muito mais na educação básica do que na educação superior. Muito mais. Para cada R$1 que o Lula investiu na educação superior, ele investiu 4 na educação básica. Então, é uma revolução. Agora, essa revolução, você planta. A educação, ela tem um problema. Você planta e colhe com o tempo. Você não colhe no mesmo ano. Não é que nem plantar feijão. Você colhe no mesmo ano quando você planta feijão. Quando você planta trigo, quando você planta grão de bico. Você colhe no mesmo ano. Na educação, você não colhe no mesmo ano, mas nós já estamos colhendo. Porque em maio do ano passado, aquele despertar de consciência contra o governo Bolsonaro, que ia destruir a educação, veio dessa força, desse plantio. Nós fizemos antes. Ele não terá força para deter isso. Não terá força. Então, você pode contar com o que eu estou falando. Você pode me cobrar. Até dezembro, nós vamos aprovar um novo Fundeb, que é o Fundeb atual melhorado, mas vai ter esse nome, vai ter essa arquitetura jurídica que nós criamos, né? E que é uma revolução no país. Para você ter uma ideia, só a União investe cerca de 14 a 15 bilhões por ano no Fundeb. O Fundeb todo tem coisa de 160 bilhões de reais por ano. Ou seja, é um volume de recursos que realmente você não pode tirar esse dinheiro, né, da escola pública, né? Então ele não terá força para isso. Haddad, vamos falar de crise sanitária, vamos falar de crise econômica e social, vamos falar um pouco de crise política. Não tem como o candidato a presidente que fez 47 milhões de votos neste país
e quem sabe, em seguida, eu queria ponderar sobre a operação que a Polícia Federal fez hoje, a partir da solicitação do ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão das fake news, sobre o escritório do ódio, sobre essa questão. Agora, a primeira pergunta, Haddad, sobre a crise sanitária, o jeito com que o presidente Bolsonaro lida com a pandemia, o jeito e a forma e a sua postura de defender o fim do isolamento social pode estar significando, do ponto de vista da humanidade, um genocídio, Pedro, eugenia, Pedro, eu vou te falar uma coisa muito o que nós estamos sinceramente. vivendo nesse momento, Haddad? Porque não é possível nós, no Brasil, ver um presidente que deveria coordenar a política sanitária, ele está permitindo que milhares e milhares de brasileiros percam a vida. Qual a sua posição como pessoa humana? Não só Pedro, como candidato a presidente, como professor, Se como nós pai. tivéssemos tomado as medidas corretas no tempo certo, nós estaríamos saindo tanto da crise econômica quanto da crise de saúde pública. É que o Bolsonaro, ele trabalhou contra o país. Ele vem há 90 dias trabalhando contra o país. Hoje o Brasil, infelizmente, o Brasil é onde mais se morre gente de coronavírus no mundo. Não é na América Latina, não. É no mundo. Hoje morreu mais gente no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia tem o mesmo tanto. Os Estados Unidos têm 350, 360 milhões de habitantes. Aqui morre mais gente do que em qualquer outro lugar do mundo. Então, aquela expressão que ele usava, Brasil acima de todos, ele conseguiu botar a doença no Brasil acima de qualquer outro país. Porque ele está há 90 dias trabalhando contra o país. Bolsonaro, há 90 dias, trabalha contra o país. Então, se nós, em 90 dias, tivéssemos trabalhado corretamente, sabe o que teria acontecido, Pedro? Nós estaríamos saindo disso. As lojas estariam reabrindo, os trabalhadores estariam voltando aos seus postos de trabalho, a economia se reaqueceria, mas não. Ele teimou em dizer que era uma gripe. Sabe o que ele chegou a dizer? As pessoas esquecem o que o Bolsonaro disse ontem, porque ele mente tanto no dia que você esquece o que ele mentiu na véspera. Sabe aquele mentiroso? O mentiroso, você esquece o que ele mentiu e ele próprio esquece que mentiu. O mentiroso mente tanto que ele esquece o que ele disse na semana anterior. O Bolsonaro chegou a dizer que no ano não iam morrer 800 pessoas. No ano. Ele falou que a gripezinha ia ser menor do que o H1N1, que matou 800 pessoas no ano passado no Brasil. E ele falou, o coronavírus vai matar menos do que o H1N1 matou o ano passado. Só que isso está acontecendo agora por dia, está morrendo 1.000. O que ele falou que ia acontecer no ano, está acontecendo em cada dia. Cada dia está morrendo mais de 1.000 no Brasil. Ou seja, olha o tamanho da responsabilidade. Aí ele prescreve um medicamento que mata as pessoas. Sim. O mundo inteiro está fugindo da cloroquina e ele mandando a pessoa tomar. Toma cloroquina, tem gente morrendo com problemas cardíacos por causa da cloroquina. Ou seja, é um desequilibrado. Ele fala, Pedro, você que é um cara de base, ele está falando em armar a população, em abrir cassino para jogo e prostituição no Brasil. Sim. Eu fico pensando, o que o povo evangélico está fazendo com ele? Está apoiando um diabo desse? Que está propondo jogo de azar e prostituição de luxo aqui no Brasil? Para que isso? Em vez de gerar emprego na indústria, no comércio, no serviço, você vai gerar esse tipo de emprego no Brasil? Vai deixar as pessoas... Pelo quê? Nós vamos vender o país pelo quê? O que isso vai trazer de benefício?
ainda quer pagar R$ 300 por mês para o jovem trabalhador, um quarto de salário mínimo. Ele quer contratar 1 milhão de jovens por um quarto de salário mínimo, quer vender o Banco do Brasil, que ele chama com palavra, só falando palavrão. Sim. Falando do Banco do Brasil, vamos vender essa porcaria. Ele falou coisa pior, né? Eu é que não tenho coragem de repetir. Vamos vender essa porcaria desse Banco do Brasil, vamos pagar 300 pau para os jovens aí, vamos botar cassino e prostituição aqui. Que loucura é essa? O que nós estamos virando? Aí ele fala, não, eu vou agradar o Trump, eu vou amar o Trump, e o Trump fecha o espaço aéreo para aviões do Brasil. Então, nós estamos na mão de um psicopata, e por isso que nós entramos com um pedido de impeachment, porque nem o Supremo Tribunal ele respeita. Agora ele está bronqueado que o Supremo está investigando fake news. Por que ele está bronqueado? Eu não estou chateado que o Supremo vai investigar fake news. Você também não está. Por quê que nós não estamos preocupados? Porque a gente nunca tuitou uma fake news na vida. Agora, ele só fez isso a vida inteira, 28 anos de fake news. Levou ele à presidência da República. E ele não sabe o que fazer com o país. Porque ele queria o poder, mas ele não sabe o que fazer com o poder. Então, é uma coisa grave, Pedro. É uma coisa muito grave. Eu queria saber um pouco de você, já que nós estamos batendo papo, que eu não estou sendo entrevistado. Eu queria saber de você, qual é a percepção no Congresso Nacional? Você é um deputado muito respeitado, é um dos principais líderes de Santa Catarina, e eu queria saber, você é uma liderança da região sul do país, porque você transita muito ali naquela região de colonos, de agricultores. O que esses deputados vão fazer, gente? Nós somos da oposição, nós estamos tentando resolver. Aprovamos os R$ 600, aprovamos ajuda para prefeitos e governadores, estamos aprovando ajuda para pequena empresa. Agora, em relação ao Bolsonaro, ele vai conseguir comprar o Centrão com cargo? Essa é a grande questão. A nova política. E quando você fala de armar, às vezes é armar a milícia, continuar com fake news, continuar com mentiras. Qual é a natureza do governo Bolsonaro? Tanto do ponto de vista econômico, você viu a reunião ministerial que foi dada publicidade semana passada. Mais neoliberalismo em plena pandemia. Destruição do patrimônio público em plena pandemia. O que será depois da pandemia? Então, esse ultra neoliberalismo de um cara despreparado e incompetente, que não conhece o Brasil, como Paulo Guedes, explicitou nesta reunião ministerial. O segundo, o conservadorismo, o reacionarismo, os valores do Vantral como ministro da Educação, ou o Salles na área do meio ambiente, desmontando e tentando destruir o meio ambiente e a Amazônia em plena pandemia. O que eles serão capazes depois da pandemia se eles continuarem governando esse país? E um presidente que, nesse momento, não tem as mínimas condições de coordenar tanto a crise sanitária, não tem condições de coordenar o enfrentamento à crise econômica e social, porque está aumentando a desigualdade social. Não, é pior do que isso. Ele está montando a política econômica para aprofundar ainda mais o sofrimento do povo brasileiro. Eu acho que é isso essa é a natureza. E do ponto de vista da democracia, Haddad, que eu acho que é também grave. Ele está defendendo o fim das instituições democráticas desse país. Portanto, nós poderíamos falar em 3 crimes de responsabilidade. De um lado, a fraude, a ilegitimidade da eleição dele. Está aí a fake news, está aí a CPI, está aí o Paulo Marinho, está aí hoje a própria operação do Supremo, porque está atingindo eles, que eles deveriam ter feito no segundo turno no Brasil, para verificar Caixa 2, inclusive um empresário catarinense que financiou na época e hoje está sendo investigado. Esse é o primeiro ponto. O crime de responsabilidade. Em relação à pandemia, outro crime de responsabilidade. O desmonte da democracia, outro crime de responsabilidade. Junto com tudo isso, o Congresso tem votado. Agora,
junto com a milícia, junto com o crime organizado que vai buscando armar, de outro lado, a velha política do Centrão, buscando se salvar, dando cargos, distribuindo cargos. Já fizeram isso na reforma da Previdência, com 40 milhões de reais para cada deputado que votou para tirar direito dos trabalhadores. Agora, ele só fala em tirar direito do trabalhador e dá para banqueiro. É Você isso. viu que ele colocou? Ele deu para os banqueiros 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Sabe o que o banqueiro fez com o dinheiro? Não emprestou, segurou. Não, emprestou para o governo. Pedro, olha o que eu estou falando para você. O Guedes foi lá e deu para os bancos 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Qual era o pretexto? Crédito para quem precisa de crédito, para pagar folha de pagamento, para ficar 2 meses sem receita, O que o banco fez? Emprestou esse dinheiro para o governo. O governo está pagando o juro do próprio dinheiro. E o padeiro lá na esquina, o dono da loja de roupa, o dono da loja de calçado, quebrando o restaurante, quebrando. O dinheiro do governo está sendo emprestado para o próprio governo. E os 40 ninguém bilhões. Abre a boca. E os 40 bilhões para os trilhão. microempresários só chegou 2. Só chegou 2 bilhões essa semana, a gente constatou oficialmente. Então, para o micro e pequeno empresário não vai, para o setor produtivo não vai. Não conseguimos provar um regime e um crédito de emergência para os agricultores produzir alimento. Eu tenho concordância, Haddad. Agora, então, se essa natureza do governo Bolsonaro precisa impedir a continuidade dele, qual o projeto, então? Qual é a saída, Fernando Haddad? Você que conseguiu a confiança e o voto de 47 milhões de brasileiros. Nós temos que lutar pelo fora Bolsonaro, não tem condição. O país não aguenta, Pedro. O país não aguenta. 2022. Que é o seguinte, com um presidente competente, já seria difícil, porque é uma situação difícil. Agora, com este cara, ele trabalha contra o Brasil. O que ele está fazendo? Ele não sai do Twitter, ele não sai da praça pública, ele vai lá comer pizza, beijar criança, falar mal da imprensa. Tudo é culpa dos outros. Tudo é culpa dos outros. Ele é o presidente, mas a culpa é tua, a culpa é minha, a culpa é do Supremo, a culpa é da imprensa internacional, a culpa é da China. Nada é da responsabilidade dele, na cabeça dele. Ou seja, o que ele está fazendo ali? O que esse homem está fazendo na cadeira de presidente? Eu te pergunto. Uma pessoa, numa situação dessa, chega cedo no trabalho. Chega cedo. Tem um gabinete de crise instalado permanentemente. Tem uma sala de situação para saber o que está acontecendo em cada cidade do país. Onde está tendo aglomeração, onde o contágio está maior. Toma providências. Estabelece um protocolo de ação. Orienta prefeitos e governadores. Orienta o empresário. Dá crédito para as famílias, para as empresas e para os prefeitos e governadores. Ou seja, Pedro, toda crise tem um manual. Você tem que enfrentar a crise, tem um manual de enfrentamento da crise. E esse cara não segue manual. Ele segue a cabeça dele. De acordo com o humor que ele acorda. Ele fala uma coisa diferente. Uma hora ele fala, os governadores estão muito bem. No dia seguinte ele está xingando os governadores, os prefeitos, a imprensa. Então o governo está perdido. Perdido, mas de dar pena. Agora eu tenho mais pena do cidadão. Porque quem é que vai amparar o cidadão numa hora dessa se não for o Estado? É o mercado? O mercado faz alguma coisa numa hora dessa? O mercado corre numa hora dessa. Sim. Quem te ampara é o Estado. Que eles falam que o Estado não serve para nada. Quem ampara você numa hora dessa é o Estado. Não tem outra instituição que vai amparar você. Quem está depositando R$600 na conta é o Estado, que eles eram contra, que eles querem vender. É o Estado.
que dá segurança para a sociedade. Não tem outra instituição que dê segurança para a sociedade. E o Bolsonaro está destruindo exatamente a solução para o problema. A solução para o problema é o Estado. E o que ele está destruindo? O Estado. Ou seja, ele está matando a solução do problema. Não existe solução de mercado para uma pandemia. Sabe qual que é a solução do mercado para a pandemia? Deixa morrer quem tiver que morrer. Essa é a solução de mercado para a pandemia. O mercado quer que morra. Teve uma mulher aí, sabe o que ela falou? Ela falou assim, se morrer velho vai ser bom para a Previdência, ela disse. Se morrer velho vai ser bom para a Previdência. Porque aí a gente não tem que pagar a Previdência mais. Olha a que ponto chega a doença mental da pessoa. Sim. A perversão. Isso é uma perversão que não tem limite. É uma frieza que não tem limite. Uma pessoa pensar desse jeito. Quer dizer, que na visão dela, quanto mais velhos morrerem, melhor, porque menos déficit a Previdência vai ter na cabeça dessa pessoa. Essa é a visão do mercado financeiro. Sim. Agora... Então quer dizer que o mercado financeiro vai salvar o país? Quem vai salvar o país é o Estado brasileiro. Não é? Agora, não na mão do Bolsonaro, né? O neoliberalismo fracassou no mundo com a pandemia, Haddad? Fracassou em 2008. Fracassou em 2008. O neoliberalismo, ele começa... Porque é o seguinte, os Estados Unidos perdem a mão, se tornam a maior potência econômica do mundo e da história, e eles perdem a mão nos anos 70. Como consequência disso, a inflação americana subiu muito durante os anos 70. Muito. Sabe o que os Estados Unidos fizeram? Deram um soco na taxa de juros, quebrou o mundo inteiro. Eles meteram a taxa de juros a mais de 20% ao ano. Resultado, desde os anos 80, começou a solução do problema deles era o neoliberalismo. Bom, nós vivemos o neoliberalismo de 1980 até 2008. Em 2008 naufragou tudo. Naufrágio absoluto. Agora, 2020 é uma segunda onda de fracasso, não é a primeira. Porque esse fracasso é de 2008. Nós estamos vivendo sob a crise de 2008 até hoje, sem perceber. Nós estamos achando que essa crise já foi, e ela não foi. É que nem a ilusão. Você sabe que no final dos anos 10 do século passado, em 1918, 19, teve uma crise medonha na Europa. Lá para 1924, 1925, teve um período de euforia. O que falaram? A crise ficou para trás. Chegou 29, veio uma crise de arrebentar. E aí o Hitler e o Mussolini apareceram nessa hora. Exatamente o que está acontecendo agora. Depois de 2008, veio Trump, veio o Bolsonaro e outros patetas iguais, que estão colocando fogo no planeta. Fogo no planeta. É isso que está acontecendo. Nós vamos ter que vencer esse pessoal para a gente recuperar um projeto de desenvolvimento que só aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, se depender deles, é guerra. Se depender da gente, é paz e desenvolvimento. Essa é a diferença entre nós e eles. Fernando Haddad, e todos que estão nos acompanhando nessa live, agradecemos, tem muitos participando, se envolvendo, interagindo no YouTube, no Facebook, no Instagram. Estamos aqui hoje conversando com Fernando Haddad, que foi nosso ministro da Educação, que foi prefeito da cidade de São Paulo, que foi candidato a presidente da República, que teve a confiança e o voto de 47 milhões de brasileiros. O Brasil tem futuro, Fernando Haddad? Em que bases teríamos que construir um novo projeto para o país? Você tentou nos convencer aqui que Bolsonaro não tem projeto para o país. E continua com a cartilha neoliberal de Paulo Guedes,
da escola de Chicago, que está fracassando no mundo inteiro, e eles insistem com uma agenda do fracasso que vai produzir mais miséria, mais pobreza, mais desigualdade social, mais sofrimento para o povo brasileiro. Então, que outro Brasil é possível? Em que bases a participação do Estado, a participação do governo, a participação da sociedade, do ponto de vista de país? Quando o Brasil, esta semana que passou, importou ainda máscaras da China, todas as grandes partes dos equipamentos do mundo estavam na indústria na China. A Europa teve que importar da China, Estados Unidos teve que importar da China, os países da América Latina tiveram que importar da China, o Brasil teve que importar da China. Ou seja, essas novas bases de um outro projeto de desenvolvimento do país passa também por um novo processo de industrialização, para além das exportações de commodities. Quais as bases econômicas que não teria neoliberalismo, mas desenvolvimento do país em novas bases que geraria e permitiria que a juventude pudesse produzir aqui no Brasil? Eu queria que você pensasse conosco, além das políticas sociais, de educação, que você foi um dos maiores ministros, e concordo com o Luciano, o maior ministro da educação que esse país já teve. Na área social, fortaleceu o SUS. Na política de habitação, na política social, de assistência, etc. Isso nós temos experiência, e o presidente Lula retirou 40 milhões da linha da pobreza, do mapa da fome, que estamos voltando. Agora, na área da economia, você é mestre em economia. Para o empresariado, para os trabalhadores, em que base nós poderíamos construir um novo modelo de desenvolvimento para o nosso país? Olha, deputado, eu acho que o Brasil teve momentos de muita esperança. Eu diria para você que 2002, 2014 foi um período de grande esperança. Grande esperança. Eu acho que nos anos 50 nós vivemos um momento de grande esperança. Então você tem momentos que infelizmente são curtos períodos, os anos 50, os anos 2000, em que houve muito progresso no país, muita oportunidade no país. Então nós temos, infelizmente, em 100 anos, nós tivemos 20 anos com grandes presidentes à frente do país. Esses que devem nos inspirar. Obviamente que houve erros também nesse período. Não tem governo perfeito. Não existe governo perfeito. O que existe é governo bom. Perfeito, não. O bom governo é aquele que acerta muito mais do que erra. Esse é o bom governo. Acerta muito mais do que erra. Então, você fala, o Lula acertou muito mais do que errou. Errou, todo mundo erra. Mas ele acertou 1000 vezes mais. Ele faria muita coisa diferente? Faria. Mas ele faria muita coisa igual. Então, o balanço é muito bom do período. Pegar o tempo do segundo governo Getúlio. O primeiro eu não gosto tanto, não, porque eu gosto de democracia. Mas o segundo governo Getúlio, quando ele foi eleito, depois o Juscelino, eleito, foram períodos em que o Brasil cresceu muito, gerou oportunidade. Então, você tem alguns governos que são exemplos de coisas que podem ser bem feitas, que acertaram muito mais do que erraram. E, obviamente, que um próximo governo nosso tem que acertar ainda mais e errar ainda menos. É óbvio isso. Esse é que tem que ser o nosso compromisso. E nós já estamos trabalhando nisso agora. Nós já estamos reunidos com dezenas, acho que mais de uma centena, de grandes especialistas em todas as áreas para montar a nossa proposta de reconstrução do Brasil pós-Bolsonaro. Então vai ser muito bom, porque nós estamos mobilizando a inteligência do país para apresentar um plano de reconstrução nacional pós-Bolsonaro. Então isso vai ser muito bom. Fernando Haddad. Então vamos falar de política, de projeto político. A esquerda, as forças democráticas do Brasil, que se contrapõem ao autoritarismo de Bolsonaro, a crítica perspicaz que você fez, clara, contra o governo Bolsonaro e suas políticas, seu governo, e pensar o futuro. Por onde passa esse projeto político? Uma frente ampla, os partidos de oposição,
as esquerdas têm condições políticas de juntar suas lideranças e construir uma unidade nacional para esse projeto político, para produzir esperança no povo brasileiro, para o agricultor, para o trabalhador, para a trabalhadora, para aquele que hoje está desempregado e milhões estão perdendo o emprego. Na nova medida provisória do governo, ele celebra 8 milhões de trabalhadores que diminuíram seu salário, reduziram sua jornada de trabalho, em vez de comemorar crédito para o empresariado para segurar a renda do trabalhador para ele consumir e movimentar a economia. Então, você acredita, Fernando Haddad, a quem cabe esse projeto político? O Partido dos Trabalhadores governou 13 anos, junto com as outras forças democráticas da sociedade. Por onde passa essa unidade para enfrentar e defender a democracia, mas mais do que isso, defender um projeto para o país? Como que você avalia, Pedro, as movimentações das forças políticas? Eu acho importante, no primeiro turno, as pessoas apresentarem seu projeto. E tem para o país, você tem 3 ou 4 projetos. Eu acho que você tem 3 ou 4 projetos. 3 com certeza. Talvez você tenha um 4º projeto. O que é importante é, no segundo turno, nós derrotarmos o fascismo. Isso que é importante. Agora, é importante também, no primeiro turno, as pessoas terem familiaridade com... Então, não há problema. O ano de 2018, nós tivemos 13 candidatos. 13 candidatos. Não foi esse o problema. O problema foi, no segundo turno, tem gente que achou que o Bolsonaro tinha mudado. O Bolsonaro agora é uma pessoa que gosta dos outros, é uma pessoa que gosta de gente, é uma pessoa que vai atender, vai começar a trabalhar. Ele não trabalhou esses 28 anos, mas agora ele vai começar a trabalhar. Olha, ele defendeu a violência, mas agora ele não defende mais a violência. Ele defendeu a ditadura, mas agora ele é um democrata. Foi isso que as pessoas fizeram. Então, o que a gente tem que evitar é um segundo turno equivocado, como foi o de 2018. A gente não pode iludir as pessoas sobre quem é quem. Fala a verdade. Fala a verdade. Então, nós temos que ter a consciência seguinte: não tem problema se, em vez de 13 candidatos, tiver 7, tiver 6, tiver 5, tiver 4, ótimo, não tem problema nenhum. Eu acho que vai ter menos do que 13. Tivemos 13, vamos ter menos que 13. Mas não vão ser 2, vão ser 4, vão ser 5. Tá certo? Já vai ser um grande passo. Porque, em vez daquela confusão toda, você vai ter menos confusão. Né? Vai ter 4, 5 projetos. No segundo turno, a gente tem que derrotar o fascismo. Porque de violência violência não enche a barriga. Arma e munição não enche a barriga. Não enche. Ódio não enche a barriga. Nada disso resolve. Nada disso educa. Nada disso gera emprego. Então, nós temos que botar o país no rumo do desenvolvimento e derrotar esse projeto que está aí. Nós temos que derrotar esse projeto. E quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. O ideal era nem esperar 2022, porque não dá, o país não vai aguentar. O país não vai aguentar o Bolsonaro mais 2 anos e meio, não dá. Talvez mais 6 meses a gente não aguente. É isso que precisamos entender. Mas, Pedro, queria agradecer a oportunidade de estar com você, dizer para você que nós vamos voltar a fazer esse tipo de live oportunamente, para a gente falar aí com os teus seguidores, com os meus seguidores, e a gente voltar a falar também de esperança. Vamos falar mais de futuro, porque o Bolsonaro já é passado. É que ele é um passado que está presente, mas ele vai ser superado. Ele já está sendo superado. Talvez ele mesmo não se dê conta disso, mas ele já é história. Ele já não tem presença, nunca teve uma presença positiva, mas as pessoas já sabem que esse governo está fadado ao fracasso. Ele não tem projeto e ele só prega a violência.
ele é o anticristo, porque ele só prega violência. Ele é o contrário da palavra de Jesus, que ele tanto usa, mas ele usa daquela maneira que todo padre conhece, né? Quando você usa a palavra do Cristo para fazer o mal. Então, é o pior sujeito que tem. Mas ele vai ser vencido pela verdade, pelo carinho das pessoas, pela solidariedade, pelo amor, pela paz. É isso que vai vencer o Bolsonaro. Ele vai ser derrotado, como todos os iguais a ele foram derrotados na história. Nenhum deles sobreviveu à força da verdade, à força do desenvolvimento. Então ele deveria se inspirar em grandes personalidades da história e não nos piores exemplos. Ele pegou os piores exemplos para se inspirar. Vai pagar por isso. Infelizmente, vai fazer o povo sofrer. Está fazendo o povo sofrer. Mas também nós vamos fazer disso um aprendizado para não repetir o erro no futuro. Pedro, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela tua equipe aí, pela gentileza de todos. Beijo para todo mundo que está nos vendo até aqui. Já estamos aqui quase uma hora conversando. Foi um grande prazer te ouvir. Tudo de bom para você. Pô, muito obrigado, Fernando Haddad. A todos que nos acompanharam nesta live, nosso muito obrigado, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Nós temos maior alegria e honra, Fernando Haddad, de conhecer tua história, conhecer tua dignidade, conhecer tua experiência humana de coerência. E não tenho dúvida, junto com o padre Pedro, que também fez uma pergunta sobre meio ambiente, também sobre saúde preventiva, que não conseguimos dialogar outros temas também, mas agradecer, Fernando Haddad, para você continuar com essa mensagem final, produzindo esperança, produzindo utopia, produzindo utopia. Eu acho que isso... eu tenho muito presente, eu fiz 4 anos de teologia, Fernando Haddad. Os escravos, o primeiro texto bíblico, o povo lutou para ter um dia de libertação, no 7º dia descansou. O Êxodo já mostrou o povo escravo lutando 40 anos para conquistar os outros 6 dias de libertação. Nós vamos também nos libertar neste país e construir um país digno para todos os brasileiros. E hoje você deixou uma mensagem crítica, profunda crítica ao governo Bolsonaro, profunda crítica às fake news e à fraude que foi a eleição, porque alguém chama de senhor, o senhor seria o presidente desse país, mas continua firme, Fernando Haddad, o povo brasileiro sempre vai te acolher, porque você transformou a vida, junto com o presidente Lula, com o presidente Dilma, a vida de milhões de jovens brasileiros que sonharam o direito de estudar da creche até a universidade. Então, nós temos muita orgulho e alegria de partilhar essa live com você. Vai firme, continua essa utopia, continua essa crítica profunda, mas essa esperança enorme. E você está mais otimista que eu, que vai em 6 meses o Bolsonaro. Eu fiquei mais animado ainda com essa previsão de que o povo, pós-pandemia, vai para a rua e vai querer um outro Brasil, porque um outro Brasil é possível, outro Brasil é necessário. Um abraço solidário, Fernando Haddad. Abraço grande. A todos os nossos amigos. Um grande abraço, Fernando. Tudo Fernando bom. Haddad.